Eu às vezes fico me perguntando quão real é a nossa fé, quão real é a nossa vida cristã. Hoje vivemos num mundo onde a irrealidade tem sido uma marca da nossa civilização, não é? Há um tempo atrás eu estava relendo aquela pequena carta à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, e ali uma igreja que recebe uma advertência do Senhor, mas um pouco distinta de todas as outras. Não havia perseguições, não havia problemas, pelo menos não aparece isso naquela carta, com falsos profetas, falsos mestres. Ele diz assim, na verdade, falando em nome da própria igreja, talvez fazendo com que a igreja tomasse ciência de algo que ela dizia de si mesma sem perceber que ela era aquilo que ela estava dizendo acerca de si. Você diz que é rica e abastada e não precisa de coisa alguma. E eu fiquei pensando no risco de nós vivermos hoje, né, no século XXI, essa realidade de não termos noção de quem somos. O pior, achar que somos aquilo que já não somos mais. Uma igreja que parece que é, mas ela não é. Mas ela tem toda a aparência de ser, quando na verdade ela já deixou de ser. E é claro que há uma diferença de tempo e de contexto e de circunstâncias, mas hoje nós vivemos numa cultura tecnológica, uma cultura pragmática, e vivemos esse risco talvez de uma forma muito mais intensa e muito mais sutil do que a igreja de Laodiceia viveu naquela época. De perder a consciência de quem somos e mais, de não saber o que nós necessitamos. Porque somos ricos e abastados. Não necessariamente ricos financeiramente, ricos de ideias, ricos de ferramentas, ricos de recursos. Hoje, por exemplo, nós temos nas nossas igrejas uma riqueza muito grande musical, bons instrumentistas, pessoas com uma boa musicalidade. O grande problema que nós enfrentamos é que uma boa música não faz de nós bons adoradores. Mas corremos o risco de achar que porque cantamos bem, adoramos. Nós temos hoje nas nossas igrejas uma boa estrutura, ferramentas para grupos, para projetos, para ministérios assim, assado. E somos levados a pensar que se temos uma igreja bem estruturada, nós temos uma comunidade, ou nós temos uma comunhão. Não necessariamente. Às vezes pensamos que pelo fato de termos várias reuniões e vários encontros, temos bons relacionamentos. Não necessariamente. Porque temos projetos, temos uma missão. Não necessariamente. O grande problema que nós vivemos hoje é a possibilidade de parecer que somos, sem necessariamente ser aquilo que acreditamos que somos.
parecemos. Esse era o dilema da igreja de Laodiceia. Ela pensava que estava vestida, mas estava nua. Achava que enxergava, percebia, via todas as coisas, mas ela era cega. Ela pensava que era uma boa igreja e que adorava a Deus, mas Cristo encontrava-se lá de fora. E a pergunta é: quão real era tudo aquilo para aquela igreja? Era uma igreja onde as coisas estavam acontecendo. Era uma igreja onde os eventos, os encontros, os cultos aconteciam. Mas ela perdeu a realidade porque ela perdeu a consciência de quem ela era. Achava que era uma coisa quando na verdade ela era outra, completamente diferente. É preciso perguntar para nós quão real é a nossa fé. Quão verdadeiro é tudo isso que somos e fazemos. E, entre outras coisas, a oração é uma impressão digital do cristão. Se a impressão digital é aquilo que dá a minha identidade como cidadão, ela é única e faz de mim uma pessoa singular, a oração é a impressão digital do cristão. A oração é a forma como nós percebemos e vemos quem somos diante de Deus, diante de nós e diante do próximo. A oração nos ajuda a mergulhar e a penetrar em nós mesmos, e talvez nada revele mais a nossa superficialidade ou a nossa profundidade espiritual do que a experiência da oração. Então é por isso que Paulo, ele procura elevar, nos conduzir à maturidade através da oração, na medida em que aprendemos a orar entrando no mundo de Deus. E não simplesmente apresentando o nosso mundo para Deus. A oração não é algo que parte de nós, mas é algo que vem de Deus para nós. Para os cristãos ortodoxos, os cristãos da Igreja Oriental, para eles a oração sempre foi uma questão mais de ouvir do que falar. Para nós ocidentais, talvez a oração tem mais a ver com falar do que ouvir. Para eles tinha a ver com ouvir, e não necessariamente com falar. E eles sempre deram muito valor a vários exemplos de oração na Bíblia, como por exemplo a oração do pequeno Samuel, e depois que ouviu o chamado de Deus, a sua oração foi simples: fala, Senhor, teu servo ouve. Ponto. A oração de Isaías no templo, depois de constatar que era um homem de lábios impuros e que vivia no meio de um povo que também falava muito sem dizer muita coisa, ele se oferece: eis-me aqui, envia-me a mim. Ponto. A oração de Maria depois da visita do anjo do Senhor: eis aqui a escrava do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Ponto. A oração do cego Bartimeu, quando colocado diante de Jesus, e Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Ponto. É claro que existem orações longas na Bíblia, principalmente as orações intercessórias, as orações de confissão nacional. Existem muitas orações longas nas Escrituras, mas via de regra, muitas orações na Bíblia são pequenas frases de gente que primeiro ouve, depois fala.
Orar diz mais respeito a ouvir, e não necessariamente a falar. A primeira palavra é sempre de Deus, a segunda é a nossa palavra. A oração requer de nós mais quietude, requer de nós mais atenção, requer de nós ouvidos mais atenciosos. E na medida em que ouvimos a Deus, e na medida em que ouvimos a Sua palavra, e na medida em que somos envolvidos pelo mundo de Deus, nós oramos. Oramos a partir do mundo de Deus, oramos entrando no mundo de Deus, oramos para participar desse mundo de Deus. E a maturidade cristã, o crescimento cristão, ele vem na medida em que nós entramos nesse mundo. E como eu disse ontem para vocês, os nossos primeiros pais fracassaram pelo pecado. Jesus, o segundo Adão, pela sua obediência, ele abriu um novo caminho. A ressurreição é o início de uma nova criação. No sexto dia da primeira criação, Deus cria homem e mulher, olhou para toda a sua obra e viu que tudo aquilo era bom e encerrou a sua obra no sexto dia da criação. Na sexta-feira da segunda criação, Jesus na cruz, ele expira e ora dizendo: está consumado. No sétimo dia da criação, da primeira criação, Deus entra no seu descanso. E no primeiro dia da semana da segunda criação, Jesus ressurge dentre os mortos. Na primeira criação, Deus cria homem e mulher e sopra sobre eles o fôlego da vida. Na segunda criação, Jesus encontra com seus discípulos no cenáculo e sopra sobre eles o Espírito. O novo mundo de Deus começou. A nova humanidade. A nova criação de Deus. E Paulo entende isso. Paulo percebe isso. E Paulo afirma com todas as letras que ele agora, junto com o povo de Deus, é a nova criação de Deus. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E Paulo então se preocupa agora em entrar nesse novo mundo, entender a sua nova realidade, se despir do velho homem e se revestir de um novo homem. Deixar para trás as coisas que para trás precisam ficar e avançar para aquelas que estão diante de si. E para ele, o paradigma dessa nova humanidade, é claro, é Cristo. A revelação de Deus e a revelação da criação de Deus como Deus pretendia que ela fosse desde o seu início. Nós não estamos reinventando nada. A história é a mesma, desde Gênesis capítulo 1. Nada mudou. O propósito de Deus permanece exatamente o mesmo, mas agora realizado em Cristo Jesus. E Ele vem para atrair homens e mulheres para entrarem nesse novo mundo, convidando-os para deixarem o exílio e agora assumirem o seu êxodo final e derradeiro, vivendo como povo de Deus essa nova humanidade revelada em Cristo. É isso que acontece com aqueles dois discípulos que voltavam de Jerusalém para Emaús no final daquele primeiro dia da semana. E quando um estranho se encontra-se com eles e continua a conversa com eles e pergunta: mas do que vocês estão conversando? Você não sabe dos últimos acontecimentos? Jesus, varão galileu, poderoso em obras e palavras, e nós
pensávamos que fosse Ele que haveria de redimir Israel. Mas já é o terceiro dia desde que o crucificaram. Veja, para eles, Jesus era o Messias esperado. É claro que para eles e para todos os outros, o Messias era aquele que viria para fazer aquilo que todo judeu esperava que o Messias faria: expulsar os opressores, no caso os romanos, e restaurar o templo. E Jesus vem e dá o testemunho de que Deus estava com ele, porque ninguém poderia fazer os sinais que ele fazia se Deus não estivesse com ele. E ele fez. E eles começaram a crer que aquele ali era de fato quem Deus havia prometido que enviaria para restaurar o seu povo. Mas eles não entenderam o que Jesus estava de fato fazendo. Era como se Jesus dissesse assim: nós vamos enfrentar o problema com os opressores. Nós vamos enfrentar o problema com os inimigos de vocês. Mas nós não vamos expulsá-los. Nós vamos amá-los. É assim que vai funcionar. Esse é o reino de Deus. Nós vamos enfrentar os inimigos de vocês, mas ao invés de brigar e falar mal deles, nós vamos abençoá-los, orar por eles. É assim que vai ser. E é claro, muita gente não entendia o que Jesus estava fazendo. Jesus vem e grande parte das suas parábolas vem para dar as boas-vindas àqueles que o povo de Deus da antiga aliança havia excluído, como a parábola do filho pródigo e tantas outras. Mas por fim, Jesus morre e ressurge dentre os mortos. E naquela conversa com os dois discípulos, voltando de Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus, começando por Moisés, vai lhes expondo toda a Escritura, recontando a mesma história, mostrando como ele estava presente em todas as promessas, todos os profetas, em todos os patriarcas. Jesus estava ali. E quando ele parte o pão, os olhos se abrem. E aí eles entendem que alguma coisa aconteceu. E alguma coisa que mudaria para sempre a história da humanidade. O mundo novo de Deus começou. E meus queridos, nesse caminho em direção à maturidade, esse caminho para o qual Deus nos chamou, envolve entrar nesse mundo. Esse mundo de santidade, esse mundo onde fomos adotados como filhos e filhas de Deus. Esse é um tema fantástico. Se tiver tempo a gente explora um pouco mais. Mas de sermos incluídos num relacionamento único com Deus, esse mundo de redenção, de libertação, de ressurreição, esse mundo no qual nós entramos dentro de um outro cenário, que Paulo chama dos lugares celestiais em Cristo Jesus. E a igreja é o espaço onde essas realidades divinas são experimentadas e são vividas. Exatamente essas igrejas das quais nós participamos, e muitos aqui são pastores, pastoras, lideram, trabalham nessas igrejas. É o espaço onde essas realidades desse novo mundo de Deus são provadas, a mansidão, a humildade, onde somos batizados, incluídos dentro dessa comunidade, nos tornamos parte dela, ganhamos uma nova identidade, que é a identidade batismal, onde através dos dons e de todos os meios que o Espírito Santo cria em nós e entre nós, nós vamos formando o povo de Deus.
A igreja é essa realidade, com todos os problemas que ela tem. Eu gosto de uma expressão do reverendo Eugene Peterson, que ele costuma dizer que a igreja é a terceira humilhação de Cristo. Ele foi humilhado no seu nascimento, na encarnação, humilhado na sua morte e humilhado quando ele vê o que aconteceu com o seu povo. Mas continua sendo o seu povo e o povo que ele ama. Por isso que Paulo então insiste nesse apelo, para que vocês andem, para que vocês vivam como povo de Deus. Essa é a minha identidade, essa é a sua identidade. É interessante que a nossa identidade é uma identidade eclesial, ela não é individual. Tem um autor ortodoxo que eu gosto muito, chama Johannes Zulas, e há um livro dele onde ele faz uma afirmação, para mim uma afirmação até bastante pesada assim. Ele diz que fora da comunhão nada existe, nem mesmo Deus. Fora da comunhão nada existe, nem mesmo Deus. Porque o Deus bíblico, o Deus cristão, é uma comunhão eterna. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não existe como um uno solitário. Ele existe como uma trindade solidária. Andem de modo digno. Então, essa palavra que a Bíblia usa muito, chamado, ou vocação, ou eleição, envolve basicamente um convite. Não diz necessariamente respeito àquilo que fazemos, que é uma tendência nossa. Me chamaram ano passado para dar um curso no seminário lá em Brasília sobre vocação e espiritualidade. Enquanto eu estava preparando, eu pensei um pouco nesse tema e no primeiro dia de aula, conversando com os alunos, eu perguntei uma classe de seminaristas se preparando para o pastorado, quantos deles sentiam-se vocacionados? E 100% levantaram as mãos e todos eles tinham histórias fascinantes de chamado, de vocação, de tudo isso. Aí eu perguntei, alguém aqui já viu um faxineiro dizer que foi chamado por Deus para ser faxineiro? Um limpador de banheiro de rodoviária dizendo, Deus me chamou para ser limpador de banheiro de rodoviária. Podemos até melhorar. Caixa do Bradesco. Vocês já viram caixa do Bradesco dizer, Jesus me chamou para ser caixa? De repente vocês conseguem perceber que o nosso conceito de vocação ele é elitista. Ele não é bíblico. Diz respeito a uma grande minoria. No prefácio do livro Fábrica de Missionários do Rubem Amorese, ele pediu para eu escrever o prefácio, eu comentei isso, falei, olha, acho que tem duas palavras que o diabo inventou: leigo e missionário. Para mim são palavras que o diabo criou. Eu vou explicar por quê. Não é porque elas não estão na Bíblia, né? Eu não sou assim tão literalista. Mas assim, quando ele cria essas palavras, ele exclui, ele nocauteia, desqualifica 99,9% da igreja. Ou seja, 99,9% dos cristãos são cristãos desvocacionados. Nós temos apenas 0,1% de cristãos vocacionados, que são os missionários e os pastores. O resto são leigos. Né? Pode usar a palavra, eu uso, missionário, leigo, não tem problema. Mas nós temos que ter um certo cuidado. Porque o chamado não é o chamado
para fazer alguma coisa, é o chamado para ser povo de Deus. Esse é o conceito que Paulo tem. É interessante que sobre esse assunto, poucas vezes, aliás, eu nunca ouvi alguém falando sobre ele usando 1 Coríntios 7. Quando Paulo diz, alguém foi chamado solteiro, permaneça solteiro. Foi chamado casado, continue casado. Circunciso, continue circunciso. Não sei como é que poderia mudar, mas Paulo disse, eu estou repetindo. E ele termina dizendo, cada um permaneça na vocação a que foi chamado. Para Paulo, o que é vocação? É ser povo de Deus onde quer que nós nos encontremos. No caixa do Bradesco, no banheiro da rodoviária, em qualquer lugar. Esse é o sentido de vocação, que envolve um chamado, um convite, uma eleição. Ou seja, a nossa resposta a um convite de Deus, o nosso sim a esse convite, nos coloca dentro de uma nova realidade que é o povo de Deus. O chamado e a vocação é uma nova forma, um novo jeito de viver. Não uma nova coisa que eu vou fazer, mas é um novo jeito com o qual eu vivo agora. Então, quando nós respondemos a um chamado, ou a uma eleição, ou uma vocação, nós passamos a viver como eleitos. E vivemos de modo digno desse convite. Esse convite tem suas implicações, e nós passamos a viver. Portanto, um chamado, uma vocação, uma eleição, nos dá uma identidade e um sentido para a vida, e um senso de destino que nós adquirimos a partir desse chamado. Isso envolve toda a igreja, todo o povo de Deus, não é exclusivo de uma classe, de uma elite minoritaríssima dentro da igreja que se sente vocacionado para fazer isso ou fazer aquilo. A minha vocação é pregar, é ser pastor, é ser músico. Não esqueçam isso, gente. Você pode, num determinado momento, servir a Deus como um pastor, como um músico, mas você pode também fazer uma outra coisa. Eu vou negar minha vocação. Não vai negar vocação coisíssima alguma. Você precisa ser povo de Deus. Se não dá para tocar, vai levantar uma cadeira, vai ajudar com as crianças, vai fazer uma outra coisa, vai lavar panela. O que quer que você faça como povo de Deus, você encontra-se dentro da sua vocação. É bom que isso fique claro, porque isso tem sido um problema enorme nas nossas igrejas. Deus me chamou para... Não chamou não, você gosta de fazer isso, não tem problema, faça. Deus te chamou para ser povo dele. Às vezes, em virtude de uma falsa compreensão de chamado, nós nos dividimos, nós rompemos, nós separamos. Eu saio dessa igreja porque não estão me deixando tocar, não estão me deixando cantar, não estão me deixando declamar poesia, e é minha vocação, Deus me chamou para isso. Se eu não fizer isso, eu vou trair o chamado dele. Vai trair uma conversa, não vai trair nada. Seja fiel a Ele onde quer que haja necessidade. As pessoas às vezes chegam para mim na igreja e falam assim, ore por mim para Deus saber o que é para eu fazer aqui. Eu falo, minha filha, veja onde tem mais necessidade, vai lá e faça o que tem que fazer, e você vai servir a Deus da melhor forma possível. Não fique preocupada com isso não. É com as crianças que está precisando, vai para lá. Procure o lugar que há mais necessidade. É esse o lugar que você foi chamada. Uma vez aquele Viv Grieg, não sei quantos conheceram, escreveu Servos entre os Pobres, um engenheiro neozelandês que trabalhou durante muitos anos nessa favela enorme nas Filipinas, uma das favelas mais horríveis que tem. Hoje, se não me engano, ele está na Índia. Ele casou com uma brasileira, vez por outra ele está por aqui. Mas o Viv estava no encontro da CEPAL e estava dando um seminário, eu estava assistindo, e ele contando e mostrando algumas fotos do trabalho dele nas Filipinas, na Índia, aquelas favelas horríveis, e uma senhora, assim, uma paulistana, muito bem vestida, muito bem apessoada, muito bonita, uma senhora distinta. Ela virou-se para ele no momento das perguntas e disse, meu irmão, para ir para um lugar desse e fazer isso que o irmão faz, a pessoa precisa estar muito convicta do chamado de Deus, não é verdade?
Ele parou, pensou um pouco, falou: minha irmã, se você não tem a menor ideia do que Deus quer que você faça, vai para os pobres que você não vai errar. Você vai acertar na mosca. Você não precisa nem orar para isso. Pode ir para os pobres. Agora, se um dia você achar que Deus está te chamando para ser missionário em Miami, aí comece a duvidar, pensar duas vezes, porque pode ser que a motivação não seja muito sincera. Mas se você não sabe, não tem a menor ideia, vai lá para os pobres, você acerta na mosca, não tem erro. Então veja, um chamado, uma vocação, define quem somos, nos dá uma identidade. Qual que é a minha identidade, a sua identidade? A minha identidade não é, embora é assim que as pessoas vão me apresentar, pastor da igreja tal, e faz isso e faz aquilo, etc. Não, a minha identidade é que eu sou povo de Deus. Essa é a minha identidade, define quem eu sou. Um chamado define aquilo que fazemos. E o que fazemos não é definido pelo fato em si, mas definido pelo chamado para o serviço, para a proclamação. Ou seja, nós temos essa demanda primária da nossa vocação, que é o chamado para sermos discípulos de Cristo, nova humanidade, nova criação. Esse chamado para sermos mordomos da criação de Deus, servos uns dos outros, esse chamado para sermos santos, esse chamado para anunciar e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, seja um chamado, uma vocação, define quem somos, define o que fazemos, molda a nossa ética, molda a nossa moral, molda todo o nosso comportamento e nos dá uma vida coerente e integral. Faz de nós pessoas inteiras. Eu não sou povo de Deus aos domingos ou às quartas-feiras, quintas, seja o dia que a igreja se reúne. Eu não sou povo de Deus apenas quando eu me identifico com uma coisa ou outra. Não, eu sou povo de Deus onde quer que eu me encontre. É isso que traz esperança para uma nação, para uma cidade. É isso que caracteriza a vida da igreja. Eu imagino se toda essa população cristã desse país hoje fosse de fato povo de Deus, andando e vivendo de modo digno dessa consciência de uma nova criação, nos bancos, nas empresas, nas escolas, na rua, nos negócios, nas coisas simples, nas coisas grandes. É por isso que Paulo diz: Deus escolheu coisas pequenas para envergonhar as grandes. Ou seja, Deus pega as coisas da base da pirâmide, quem sabe o pequeno faxineiro, as pessoas pouco notadas, para fazer delas seu povo. Ou seja, o povo de Deus não tem essa estrutura hierárquica de uns que são mais relevantes do que outros, não. Ser povo de Deus significa andar de maneira digna desse chamado e dessa vocação onde quer que nós nos encontremos. Então a igreja, ela traz consigo uma identidade afirmada a partir da comunhão. A palavra eclésia ou eclesia, ela não tinha nenhuma conotação religiosa no tempo de Paulo. Foi uma palavra que eles pegaram lá do vocabulário grego, uma palavra que designava reunião, encontro de homens e mulheres, e passaram a usar essa mesma palavra para caracterizar, identificar esses homens e mulheres que foram um dia chamados por Cristo para serem seu povo. A espiritualização dessa linguagem é que trouxe uma compreensão muito limitada, muito precária, e encolhe a nossa compreensão. Essa coisa de ir para a igreja, muda completamente. No tempo de Paulo não tinha isso.
pessoas não iam para a igreja, né? Então, envolve esse ajuntamento, é esse encontro do povo de Deus. Então nós somos chamados para viver de um modo digno. Isso envolve identidade, envolve comportamento, envolve o trabalho, envolve a integridade e envolve o destino. E precisamos crescer nisso. Um dos grandes problemas do cristianismo hoje é que a maioria dos nossos profissionais liberais, eles não conseguem identificar sua vida profissional dentro dessa esfera do seu chamado e da sua vocação primária. Então, as marcas desse viver digno, eu coloco mais rápido aqui, que Paulo coloca no capítulo 4, ele coloca mansidão, humildade, paciência e essa forma como nós aprendemos a lidar uns com os outros, a nos relacionar uns aqui. Então veja bem, a única forma adequada ou a única forma digna de articular o chamado para ser pessoas em Cristo é na convivência, comunhão, relacionamento com o povo, a eclesia de Deus. E isso requer humildade, mansidão, paciência, apoio mútuo. Tornar-se maduro só é possível dentro de relacionamentos. Não existe outro jeito. A gente pode não gostar, mas não tem como nós amadurecermos fora das nossas relações. E relacionamentos são complexos, são difíceis, sempre. Quanto mais pessoais, quanto mais íntimos, mais complexos, mais difíceis. Porém, não existe outra forma de nós amadurecermos como pessoas fora deles. Eu fico muito triste quando eu ouço o lamento de pastores que têm grandes visões, mas que tem um povo que atrapalha a sua visão. Mas se não fosse esse povo... É um pouco do narcisismo da nossa civilização, né? Se todo mundo estivesse a meu dispor e a meu serviço, o mundo seria bem melhor. Mas não é isso. Não é isso. Nós vivemos no limite do fracasso o tempo todo. Vivemos. Relacionar com a minha esposa, com os meus filhos, e quanto mais íntimo é esse relacionamento, ele é cada vez mais complexo. É claro que o mundo e essa identidade profissional, ela cria uma ilusão. Às vezes eu viajo, as pessoas me elogiam e falam do que eu escrevi e contam histórias que eu fico lisonjeado. Mas quando eu volto para casa, ninguém está nem aí para o que eu escrevi, falei. Nem leram, não querem nem saber disso, porque eu não sou isso. Não sou. Eu entro ali e ali eu tenho que me despir dessas coisas todas. E ali o mundo é um mundo real de relacionamento. É um mundo onde eu tenho que me despir de todas essas máscaras e de todas essas roupagens e entrar num universo pessoal, onde não há espaço para eu colocar minhas máscaras e tentar impressioná-los com aquilo que eu faço. Não existe condições para isso, mas é ali dentro que eu encontro as possibilidades de amadurecer e crescer como homem, como pessoa e como uma nova criatura em Cristo. Então, ser povo de Deus, alcançar essa plenitude da estatura de Cristo, requer trabalho, requer um esforço consciente, diligente, deliberado.
Então, é por isso que Paulo diz: esforçando-vos diligentemente. Há um esforço consciente, um esforço deliberado para sermos povo de Deus. O Espírito atua no meio desse esforço, atua no meio desse trabalho todo. Mas o que Paulo afirma aqui é que esse caminho do crescimento, ele não acontece naturalmente, ele acontece no meio da nossa deliberação de nos envolver como povo de Deus, tomar a consciência de quem somos e nos engajar nisso. Isso envolve 3 coisas que eu gostaria de compartilhar antes da gente terminar. Envolve linguagem, confissão e consciência de servos. Sobre a linguagem, o capítulo 4 de Efésios é um capítulo onde Paulo usa praticamente grande parte desse capítulo para falar sobre isso, e ele termina no capítulo 5, no verso 17, falando do verso 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Para quê? Para falar entre vocês. Eu gosto disso. Paulo não usa essa expressão ser cheio do Espírito Santo como um poder para fazer alguma coisa. É claro que envolve isso. Mas ele fala da plenitude do Espírito como um meio de criar uma nova linguagem para a gente se comunicar e falar entre nós. O Espírito como a terceira pessoa da Trindade que cria relacionamentos. Ele é o Espírito da comunhão. É assim que ele nos é apresentado. Falando entre vós. Começando no 4:25, veja, Paulo diz: fale cada um a verdade com seu próximo. 29, fale o que for bom para edificação. Verso 32, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo perdoou. 5:2, assim como Cristo amou, sejam gratos. E ele vai apresentando essa nova linguagem entre nós. Na verdade, no capítulo 4, ele vai bem mais longe em tudo isso. Ele diz: deixando a mentira, fale cada um a verdade. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação. 30, não entristeçais o Espírito. 31, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Verso 2 do capítulo 5, andai em amor. Verso 3, mas toda impudicícia e toda sorte de impurezas e cobiças nem sequer se nomeia entre vós, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. E Paulo vai até o final, até o verso 20 do capítulo 5. Há uma linguagem que o Espírito Santo cria. E como eu disse, o Espírito, ele é o Espírito da comunhão. Ele é o Espírito do relacionamento. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele toma aquilo que é de Cristo e o faz nosso. João 14, 15, 16, quando Jesus fala do Consolador, o que ele vem fazer? O Consolador, ele toma tudo aquilo que é do Pai e faz do Filho.
E o filho afirma: olha, o que eu digo, eu não digo por mim mesmo, mas o que eu ouço do Pai, isso eu falo. O juízo que eu tenho não é meu, mas da maneira como o Pai julga, eu também julgo. As palavras que eu digo a vocês, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Enfim, o que Jesus está dizendo é que tudo o que Ele faz, primeiro Ele recebe do Pai. E aí então Ele comunica conosco. O Filho não age independentemente do Pai. Ele recebe do Pai. E a partir daquilo que Ele recebe, então Ele faz, Ele atua, Ele fala. O Espírito é aquele que torna essa relação real e verdadeira, dinâmica e contínua. E o Espírito, Ele toma agora aquilo que é de Cristo e o faz nosso. Esse autor, John Zizulas, que eu mencionei ainda há pouco, ele fala que Cristo institui e o Espírito constitui. Ou seja, Cristo institui a igreja é a igreja de Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele é aquele que tem a palavra final sobre a igreja, Ele é quem vai julgá-la, ela é dele, a sua noiva, seu povo, seu rebanho, Ele é o Senhor dela. E Ele não dá a nós nenhum direito de questionar, negociar a natureza do seu povo. Ele é o Senhor dela. Ele a institui. E o Espírito vem e constitui a igreja. Ele faz com que a igreja responda a Cristo da maneira adequada, em obediência, em submissão, para fazer da igreja o povo de Cristo. Cristo institui, o Espírito constitui. Esses dois prefixos, in e com, define a natureza cristológica e pneumatológica da igreja. A igreja, enquanto povo de Deus, ela é instituída por Jesus Cristo. Mas ela é a comunhão do Espírito. Ela é corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Ela tem uma dupla dimensão que envolve aquilo que Cristo realiza na igreja e aquilo que o Espírito realiza na relação dentro da igreja, tornando possível a resposta do povo de Deus a Deus. O Espírito não vem para fazer nada de si para si mesmo. Ele é o Espírito enviado pelo Pai em nome do Filho para nos ensinar a guardar o que o Pai nos tem ordenado, a guardar tudo aquilo que o Filho nos ensinou, para que por meio do Filho possamos oferecer a Deus todo o nosso louvor e toda a glória. Então o Espírito é o Espírito da comunhão. Ele vem para tornar isso possível, para tornar isso real na vida da igreja. Quando nós falamos, e quando Paulo melhor afirma, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo não está falando de um absurdo, de uma utopia irrealizável, irreal. Não, ele está falando de algo que é real, verdadeiro. Na medida em que ele entra nessa união com Cristo, ele se torna um com Cristo, de forma que ele não se perde em Cristo, ou seja, Paulo permanece sendo Paulo, Cristo permanece sendo Cristo, mas de forma que dentro desse novo relacionamento há uma comunhão tão profunda a ponto de Paulo dizer: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Talvez o arquétipo mais próximo que nós temos disso encontra-se no casamento. Eu estou casado há 34 anos. E quanto mais eu me entrego à minha esposa em amor, e ela se entrega a mim, quanto mais eu me dou a ela, mais verdadeiro e mais livre eu me torno. A minha liberdade e a minha dignidade não está em mim, está no meu relacionamento. Porque não existe nada que torne o ser humano mais livre do que o ato de amar.
O ato de amar, ou a mansidão, o fruto do Espírito, são expressões de um ser livre. As obras da carne são as expressões de um ser alienado, manipulado, manipulável. Ninguém odeia porque decidiu um dia odiar. Odeia porque alguma coisa externa fez com que ele odiasse. Não odeia porque é livre. Ninguém é idólatra porque é livre. Ninguém é avarento porque é livre. Ninguém ira porque é livre. Ninguém é glutão, ninguém é beberrão porque é livre. Embora na nossa cultura muita gente acredita que a liberdade seja essa expressão, ou seja, você poder fazer o que quer, quando quer, do jeito que quer, mas isso não é expressão de liberdade. Agora, amar é uma expressão de um ser livre. Perdoar é a expressão de um ser livre. Por isso que Jesus, no momento da Eucaristia, ele toma o pão, parte e diz: "Isso é o meu corpo que eu dou por amor de vocês." Ninguém me obrigou. Eu dou espontaneamente. E esse amor autodoado de Jesus, quanto mais ele se doa, na sua entrega ao Pai e ao seu povo, ele torna-se de fato o Filho de Deus. Então veja, a nossa identidade não é construída solitariamente, como se ouve tanto por aí, da autorrealização, autossatisfação, auto isso, auto... Não, não, não. Isso é uma ilusão. A nossa identidade é construída na entrega. Quanto mais eu amo, quanto mais eu me entrego, mais verdadeiro e mais livre eu me torno. Então, por isso é que Paulo, ele diz que o crescimento se dá através dessa linguagem, falando entre nós. Essa linguagem que envolve acolhimento, ouvidos atenciosos, capacidade de compreender. É interessante, eu noto que às vezes pessoas, homens, mulheres, depois de relacionamentos conflituosos, difíceis, traumáticos, essas pessoas entram em novos relacionamentos, mas uma coisa me chama a atenção, quando elas chegam e dizem assim: até que enfim eu encontrei alguém que me compreende. E quando alguém diz para mim, encontrei alguém que me compreende, é um sinônimo, encontrei alguém que me ama. Alguém que é capaz de me ouvir. Alguém que é capaz de me compreender. Alguém que é capaz de entrar no mundo que eu vivo, entender quem eu sou. Esse é uma realidade complexa do nosso tempo. O Espírito é o Espírito que vem e cria entre nós uma linguagem nova, porque não existe outra forma de nós nos relacionarmos tão bem, senão através da linguagem. É claro que existem outros meios. Se não me engano foi Rubem Alves, não gosto de tudo que ele escreve, mas algumas coisas eu acho interessante, mas na verdade ele cita, se não me engano, Nietzsche, e ele dizendo assim, que quando alguém vai casar, o pastor não deveria dizer: fulano, você recebe a fulana e promete amar, etc, etc, até que a morte os separe. Ele diz: não, a pergunta deveria ser: fulano, é com a fulana que você deseja passar o resto da vida conversando? Eu acho bonito isso, acho que faz bem. Tá? Assim, sexo, isso tudo é importante.
Mas sabe, eu estou com 57 anos e estou entrando numa nova fase da minha vida. Mas eu olho e falo, gente, o que sustenta o meu casamento é a amizade, não é o sexo. O sexo existe, está presente, é bom, é bonito, mas não é ele que sustenta. O que sustenta é a amizade, o que sustenta é a linguagem, o que sustenta é chegar em casa e ter alguém que me compreende, que me ouve. E essa é a obra do Espírito na vida da igreja. Criar entre nós uma nova linguagem, onde nós falamos entre nós de um jeito mais pessoal. Paulo diz, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Não imagino que Paulo estivesse pensando que nós vamos ficar citando salmos uns para os outros. Mas a linguagem dos salmos são linguagens profundamente pessoais, íntimas. Davi é o personagem bíblico que nós melhor conhecemos intimamente por causa dos seus salmos. Nenhum outro personagem bíblico se expôs tanto como Davi. O Espírito cria entre nós isso. O Espírito não vem como uma força impessoal de poder para fazer de mim um cara poderoso. Não. O Espírito vem para resgatar a minha humanidade redimida em Cristo Jesus e mudar o meu jeito de falar. E Paulo então entra num outro tema, que não se trata de confissão a priori de pecados, isso talvez na linguagem seria mais adequado, mas Paulo fala da importância de nós vivermos essa confissão de que somos povo de Deus. Isso significa que nós não podemos pensar na fé cristã como alguma coisa privada, particular. Ela não é. Ela é social, ela é pública. Não existe bênção de Deus para mim, existe a bênção de Deus para o seu povo. Eu posso experimentar alguma coisa bem pessoal. É por isso que Miguel Bonino, esse grande teólogo argentino, metodista, ele dizia que a salvação, ela é sempre pessoal, nunca individual. É uma experiência pessoal. Ela envolve a minha pessoa, mas ela não é individual. Ela sempre me inclui no povo de Deus. Somos batizados num corpo. No ano passado, um amigo meu e eu dividimos uma classe de escola dominical. Ele um médico. Vamos trabalhar 1ª e 2ª Coríntios, mas quando chegou no tema sobre corpo de Cristo, ele fez uma abordagem como médico, mostrando... Foi uma das... Aliás, acabamos transformando isso numa série de várias palestras, um curso, na verdade, sobre essa relação do corpo. Uma coisa fantástica. Mas o que existe de extraordinário nisso, e é a imagem que Paulo tem, é que a visão do corpo que Paulo descreve não tem lugar para o individualismo. Não existe, ninguém pode dizer eu não preciso de você. Não existe nada no corpo que sobreviva solitariamente. Não existe. Portanto, a confissão, ela envolve essa consciência de que somos membros de um único corpo, de que somos habitados pelo mesmo Espírito, de que fomos chamados para a mesma esperança,
de que nos submetemos ao mesmo Senhor, professamos a mesma fé, recebemos o mesmo batismo e cremos no mesmo Deus, nosso Pai Criador, que abençoa, age e habita no meio e por meio do seu povo. É assim que Paulo descreve. Nós precisamos aumentar a nossa compreensão disso. Apesar das nossas diferenças nas nossas igrejas, tem pessoas mais velhas, mais novas, crentes mais antigos na fé, mais recentes, uns um pouco mais maduros, outros menos maduros, uns mais trabalhosos, outros menos trabalhosos, uns com a vida mais complicada, outros mais resolvidos. Não importa. Nós precisamos desenvolver essa consciência de que somos povo de Deus, que fomos batizados num corpo, de que temos uma mesma esperança. Essas são as questões fundamentais da nossa fé. A igreja é este um de todos, sobre todos, no meio de todos, que está em todos. É essa comunidade onde, a partir desse um comum, encontramos as condições para crescer até a medida da estatura de Cristo. O caminho da maturidade só é possível no lugar comum, igreja e família. Não existe possibilidade de maturidade, de crescimento fora de relacionamentos reais. Relacionamentos difíceis, relacionamentos complexos. Nós temos uma tendência de suprimir a complexidade dos nossos relacionamentos com projetos, com programas. Metemos as pessoas em inúmeras comissões e projetos e reuniões para fugir das relações pessoais. Não tem problema ter as reuniões, nada disso. Mas enquanto nós fugimos das nossas relações pessoais, nós não crescemos. Podemos nos tornar pessoas eficientes, mas não crescemos. Eu me lembro, há uns anos atrás, a nossa igreja tinha uma senhora que tinha uma casa com uma área grande, e uma vez por ano ela fazia um chá. As mulheres da igreja faziam um chá, uma coisinha, chamavam as amigas para evangelizar. E sempre dava muita briga, dava muito problema. Umas trabalhavam mais do que as outras, e umas eram mais exigentes do que as outras, e sempre terminava com aquele mundo de coisa para limpar, e a maioria ia embora, sobrava 2, 3 para fazer a faxina pesada, e ficavam reclamando até tarde da noite. Alguém um dia chegou para mim e falou: por que a gente não faz isso num hotel? Contrata um buffet. O pessoal vai lá, serve, depois limpa tudo, não tem esses problemas. Eu pensei naquilo, falei, mas e a minha matéria-prima? Onde é que vai parar? Porque eu trabalho com esse conflito. Se vocês começam a criar uma comunidade ascética, sem problemas, de um povo comportado, bem vestido, bonito, que entra no hotel e vai embora, a minha matéria-prima desaparece. Eu não tenho mais. Falei, há uma certa anarquia necessária na vida da igreja. Não, é sério. É sério. Eu tenho muito medo da igreja eficiente. Geralmente as igrejas muito eficientes são pouco comunitárias. Funcionam. Funcionam. Mas aquela desordem natural, ela é fundamental. É como uma casa muito bem arrumadinha, cheio de criados para colocar tudo em ordem. Os relacionamentos tendem a ser mascarados. A eficiência camufla os nossos conflitos. Por fim, só terminando rapidinho agora, prometo que já vou terminar. Veja que a graça de Deus foi concedida a todos. Não a missionários e pastores, mas a todos.
Ou seja, a graça de Deus são essas bênçãos com que Deus tem abençoado o seu povo nas regiões celestiais em Cristo. A graça envolve a nova vida, a nova criação. Essa graça também se revela a partir dos dons do Senhor ressurrecto. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. São os dons do Rei triunfante. Paulo usa essa expressão do Salmo 68, que é um salmo sobre o triunfo do Rei sobre os seus inimigos. O Senhor que se humilhou é o Senhor exaltado, e do seu triunfo Ele concede dons ao seu povo para que seja um povo da nova aliança. São os dons do Rei que venceu. E isso envolve, veja, as palavras que têm a ver com maturidade. Esse aperfeiçoamento não tem a ver com eficiência, tem a ver com relacionamento. Aperfeiçoamento dos santos para o serviço que edifica e forma o povo de Deus, que dá identidade para o povo de Deus. Para alcançar a unidade da fé, do pleno conhecimento de Cristo. E esse conhecimento não é saber tudo sobre Cristo, mas relacionar-se com Cristo. Alcançar a perfeita humanidade e a estatura plena de Cristo. E nos libertar da infantilidade que nos torna pessoas manipuláveis e sujeitas a todo tipo de engano. E assim Paulo diz que nós seguimos a verdade em amor. O projeto é a maturidade em Cristo, o meio é a igreja, o recurso é o amor, o poder é o Espírito que cria em nós uma nova linguagem. Nós vamos à noite continuar pensando na forma como a ressurreição eleva os nossos afetos. Mas eu paro por aqui. Então vamos curvar nossas cabeças e vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, te louvamos porque fomos recebidos por Ti, chamados por Ti, eleitos, vocacionados, convidados para sermos o Teu povo. Te louvamos porque um dia, por meio do Teu Espírito, demos o nosso sim a esse chamado. E queremos agora, ó Deus, vivê-lo de maneira digna. Queremos, ó Deus, responder a esse chamado para ser, de fato, o povo pretendido pelo Senhor. Um povo, ó Deus, que ama, que serve. Um povo com um coração aberto, humilde, sincero. Um povo que sabe quem é. Um povo, ó Deus, com um espírito manso, que não se entrega a disputas, mas que se oferece como expressão de graça, de bondade. Um povo, ó Deus, que preserva a sensibilidade, que chora, que acolhe. Um povo que ama a justiça. Um povo que tem profundos anseios pela verdade. Um povo, ó Deus, com um coração íntegro, inteiro, e cujos ouvidos se voltam para a Tua palavra, e que são moldados por ela, no caráter, nos valores morais, éticos. Um povo, ó Deus, que se doa, que se preocupa com o outro,
e se preocupa com sinceridade, e que preocupa, ó Deus, em ajudar homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças a crescerem, a amadurecerem, viverem a glória da nova humanidade revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, nós sabemos que sem o Teu Espírito, sem o poder do Teu Espírito, jamais daremos um passo sequer, por menor que seja, nessa direção. Mas queremos, ó Deus, ser diligentes, perseverantes, sinceros, buscando conhecer o Senhor e conhecer o Seu reino. Abençoa-nos, ó Deus. Derrama sobre nós o Teu Espírito, criando entre nós uma nova linguagem, um novo jeito, ó Deus, de falar, de comunicar, de maneira que as nossas palavras transmitam graça, sejam, ó Deus, palavras que inspiram, palavras que nos ajudam a perceber a gloriosa realidade do mundo que a ressurreição nos conquistou. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão por tudo que o Teu Filho realizou por nós na cruz do Calvário. E abençoe a Tua igreja. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.